Hoje eu vou falar um pouquinho dos lipídios, que eles são compostos orgânicos, né? Eles são conhecidos por ser hidrofóbicos, eles não se misturam com a água. Bom, eles são formados basicamente por carbono, hidrogênio e oxigênio, ok? A maioria é feita de ácidos graxos, que é e um álcool, né? Ácidos graxos e um álcool, que geralmente é o glicerol. E aqui um detalhe, eles não são macromoléculas, tá? Eles não são polímeros, então nunca chame uma gordura ou um lipídio de macromolécula. E as funções dos lipídios, tem algumas, por exemplo, reserva energética. Então, o lipídio é uma reserva para o nosso corpo, estocada em forma de gordura, né? A gordurinha que a gente vê na barriguinha, em qualquer outro lugar do nosso corpo. Ele é um estoque de gordura para longo prazo. Então, cada grama de gordura tem 9 quilogramas, né? Então, é sim um estoque de longo prazo importantíssimo, porque ele tem praticamente aí bem mais calorias em um grama do que o carboidrato e a proteína. Ele também atua como isolante térmico. Não é à toa que alguns animais, né, têm uma capa de gordura muito maior em alguns locais, principalmente locais mais frios, porque eles precisam de isolante térmico. Nós humanos também usamos ela como isolante térmico. Nós também utilizamos essas gorduras, esses lipídios, como composição estrutural, principalmente das nossas membranas celulares, né, os fosfolipídios. Eles também carregam uma informação importante de sinalização e regulação. Então, eles atuam como hormônios, por exemplo, testosterona, estrógeno, vitaminas como A, B e K. E também tem uma funçãozinha de proteção mecânica, tá? Isso é importante. Dentro das suas divisões, a gente pode dividir em glicerídeos, que são os gliceróis e os ácidos graxos, as ceras, que são insolúveis, os fosfolipídios e os esteroides. E lá no comecinho eu falei que eles não se misturam com a água, porque eles são apolar, e a água é uma molécula polar. Então, elas não estabelecem atração química entre si. Uma questão de química, né? Dentro disso, a gente também precisa falar das questões das gorduras saturadas e as gorduras insaturadas, que elas têm bastante diferenças. Então, as gorduras saturadas, elas têm uma estrutura onde os carbonos estão saturados de hidrogênio, em ligações simples. Isso tornando essas moléculas retas, elas são retas, por isso que elas são saturadas, né? Então elas se compactam facilmente. Geralmente elas ficam sólidas em temperatura ambiente, esta gordura, e você vai encontrar ela em carnes, gordas, manteiga, queijo, óleo de coco, etc. No nosso corpo, elas tendem a aumentar o LDL, que eles chamam de colesterol ruim. Já as gorduras insaturadas, elas possuem uma ou mais ligações duplas entre os carbonos, o que cria uma dobra. Então, em vez dela ser reta, ela tem uma dobrinha na pontinha dela, impedindo que ela se compactue. Então, geralmente elas são líquidas e elas são encontradas no azeite, nos abacates, nas castanhas, e aí elas podem elevar o HDL, que seria o colesterol bom, que protege o nosso coração. E essa gordura, para circular no nosso corpo, ela não está sozinha. Ela está ligada, por exemplo, no LDL, que é na lipoproteína de baixa densidade, que eles chamam que é o mal, né? O LDL é o mau colesterol. Na verdade, o LDL é um entregador. Ele leva esse colesterol do fígado para as células, para transformações e uso para qualquer outra coisa que você precisa. O problema é que quando você tem muita gordura para ser entregue, as células não usam, elas começam a estacionar. E o LDL, ele tem uma capacidade, uma afinidade muito grande pela parede da artéria, onde ele entra na camada íntima da artéria, e ali ele vai ser atacado pelos macrófagos, e aí podendo formar placas naquela região, que são as famosas placas de ateroma. Claro que eu estou falando bem rapidamente e simples, de forma simples sobre isso. E o HDL é como se fosse aquele caminhão de lixo que passa fazendo a limpeza. Ele percorre as artérias, recolhendo o excesso de colesterol para levar de volta para o fígado. Por isso que as pessoas falam, não basta você só ver o seu LDL, você tem que ter a relação HDL e LDL. Nada adianta seu LDL ser baixo se você não tem o HDL dentro da normalidade. Isso ocorre muito, por exemplo, com usuários de esteroides anabólicos que tendem a ter uma subida no LDL e uma queda no HDL. E mesmo que controle o LDL, o HDL sempre está mais baixo. Claro, e tem a gordura trans, né? Que é uma gordura que você realmente coloca ela fora do contexto, porque é uma gordura vegetal líquida que passou por um processo industrial. Então essa gordura trans ela é muito prejudicial, porque ela diminui muito o HDL e piora muito o seu transporte pelo LDL.
E além disso, o nosso corpo vai estocar isso nos adipócitos, né? E como que ele vai estocar? Ele vai estocar isso como, por exemplo, né? Como poderia dizer? Bom, ela vai inchando, essas gorduras elas vão aumentando de tamanho, porque elas vão estocando muita gordura ali, né? É a famosa gordura subcutânea. E também tem a gordura visceral, né? Que ambas não são boas, mas a visceral tende a ser pior. Como que esse estoque é feito? Em forma de triglicerídeos. Então, é uma molécula de glicerol mais 3 moléculas de ácido graxo, formando um triglicérides que vai ser estocado. Obviamente que esse processo de estocamento se chama lipogênese, então você come, as gorduras são quebradas do intestino, são absorvidas, elas são transportadas, elas não se misturam com o sangue, elas vão viajar dentro de um processo ali que a gente já falou. Ela tem uma insulina não, né? Nós temos a insulina, que esse hormônio ele vai meio que sinalizar o adipócito que tem energia sobrando e vai abrir a porta para essa energia ser guardada. E a gordura vai ser estocada. E aí a gente aprendeu lá que o carboidrato pode virar gordura. No caso da gordura, se você comer muita gordura, por exemplo, você comer uma picanha. Aí quando essa picanha, você está mastigando essa picanha, você está digerindo essa picanha. Lá no intestino, essa gordura da picanha ela vai ser quebrada em ácido graxo e glicerol para atravessar a parede do intestino. Assim que ela atravessa a parede do intestino, o corpo vai remontar ela. Os quilomicrons vai transportar esses triglicerídeos, né? Que vão ser colocados aí nos quilomicrons e serão transportados. E você nada mais nada menos já vai guardar essa reserva de gordura totalmente, direto. Porque como ele vai remontar essa gordura que você já comeu, né? Uma enzima chamada lipase lipoproteica, ela retira essa gordura do quilomicrons e guarda dentro das células do adipócitos. Então o resultado é o estoque imediato. Agora, nem sempre você vai estocar imediatamente. Às vezes você pode estocar pelo caminho da acetil-CoA que eu expliquei lá atrás no carboidrato. Só que a gordura, para ela virar acetil-CoA, você precisa de um processo chamado beta-oxidação, que aí o ácido graxo tem que entrar na mitocôndria, sofre várias quebras lá dentro, né? Chama de tesouradas químicas, e aí cada par de carbono vira uma molécula de acetil-CoA, acetil-CoA entra no ciclo de Krebs, e aí faz a questão da ATP energia.